Aleluia. Deus, o Senhor já, nesta noite, já falou muito no meio de nós, através das oportunidades, dos louvores. Meu Pai, mas agora, fala através da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, quero ser um instrumento usado nas Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Fala conosco da vitória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar. Aleluia. Então, como nós vemos falando desde o começo do culto, hoje é culto, né, das mães, especial, né, para o Dia das Mães. Mas não só para as mães, mas para todos que estão aqui. Como eu disse, o Senhor, Ele fala com todos, porque o nosso Deus, Ele não faz exceção de pessoas, né? Esse culto é especial porque o Senhor, foi colocado no dia de hoje, segundo domingo de maio de todos os anos, em direção às mães. Aleluia. Mas o nosso Deus, Ele não faz exceção, né? Aqui Ele fala com as mães, aqui Ele fala com as crianças, aqui Ele fala com os jovens, adolescentes, com todo mundo. E aqui nessa passagem, como nós lemos, né, todos nós conhecemos essa passagem, que fala sobre uma mulher, e essa mulher, ela tinha 2 filhos, como diz aqui, ó. O teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos. Então ela tinha 2 filhos, essa mulher. E ali veio, espera aí só um pouquinho, porque senão a folha vai voar. Aí essa mulher, ela tinha 2 filhos. E ali veio, né, o credor para levar os filhos dela. Levar os filhos dessa mulher. Ali veio aqueles homens, né, porque o marido dela, na verdade, era, né, devia para eles. E eles queriam receber. Mas a mulher ficou viúva, não tinha condições. E ficou ali com os 2 filhos. Mas aqueles homens o coração deles não se comoveram. Aquela época era assim. O coração deles não se comoveram e eles queriam levar os filhos daquela mulher. E quando eles queriam levar os filhos dela, claro, que nós que somos mães, né, tanto eu como você, jamais vamos permitir uma coisa dessa. Se isso chega a acontecer, nós vamos nos desesperar. Nós vamos se desesperar porque nós não vamos aceitar. Porque nenhuma mãe aceita aquilo que não é bem para o seu filho. Nenhuma mãe quer o mal para o filho. Nós criamos um filho desde pequenininho, não é assim? Nós, né, primeiramente geramos, lógico, essa criança. E quando a nossa criança está no ventre, nós já começamos a se preocupar. Aquilo que nós fazíamos antes, a gente já não faz mais. Vai largando de mão. Vai largando. Eu fazia, né? Assim, tipo, eu virava um mortal, eu virava uma piroleta. Claro que não, né? Mas, eu vou fazer quando eu ficar grávida? Claro que não. Porque exige todo um cuidado para uma criança que está no ventre. E essa criança vai crescendo, e quanto mais ela vai crescendo dentro da barriga, aí sim que nós vamos tomando mais precauções ainda. E ali a gente já sente como mãe, né? Porque tanto que nós quer ver essa criança, que essa criança nasce, então nós já se sentimos mãe. Nós já somos mãe. E aí, nenhuma mãe quer o mal para o seu filho. Claro que se eu perguntar para você aqui, você tem filho, por mais que o seu filho seja, você não quer o mal dele. Então, se eu perguntar para você, você quer o mal do seu filho? Você quer que alguma coisa ruim aconteça com ele? Claro que não. Todos os dias, nós que somos mães, estamos na presença do Senhor, adorando o nosso Deus, buscando ao nosso Senhor todos os cultos e todos os dias quando nós estamos em casa, ou onde quer que
estejamos, nós vamos estar orando para os nossos filhos. Senhor, cuida deles, onde quer que esteja. Meu filho está trabalhando, claro, você vai orar. Olha, ele está trabalhando, cuida. Então nós temos, né, esse compromisso. Não é só um compromisso, é de nós que somos mães. Já é uma dádiva que a gente tem, né? E quando nós não podemos ver onde eles estão, o que nós fazemos? Nós oramos ao Senhor. Porque quando os nossos olhos não veem, o do Senhor Ele vê. O nosso Deus, Ele vê todas as coisas. O nosso Deus, Ele conhece tudo, Ele sabe tudo. Então, onde eles estão, o Senhor vai estar vendo. E nós vamos estar fazendo o quê? Cobrindo eles de bênção. Né? Está aqui meus filhos, né? E eu faço isso. Senhor, minha filha foi trabalhar, cuida dela. Meu Deus, ela, né? Pega caminho, pega estrada todos os dias, cuida dela, Pai. Meu filho foi para a escola, cuida dele. O outro, né, também foi trabalhar. Então eu sou assim. Eu já levanto, né, já durmo orando. Eu falo, Senhor, amanhã eles vão trabalhar. Amanhã eles vão para a escola. Né, o amanhã não pertence a nós, mas nós oramos. Porque nós queremos o melhor para os nossos filhos. Tanto eu como você. E eu acredito que os filhos que estão aqui também querem o melhor para a sua mãe. Eu acredito que os filhos que estão aqui também não querem que nenhum mal aconteça. Porque eu já perdi a minha mãe e eu sei como uma mãe faz falta. Hoje, eu queria dar um abraço nela. Hoje eu queria levar um presente para ela. E eu não tenho ela para levar um presente. Eu não tenho, como muitas aqui, né? A irmã Cleusa, né? Também não tem. Então, irmãos, é difícil isso. Você que não perdeu a sua mãe, você não sabe o que é isso. Mas é como se tirasse algo da gente. E toda vez que você se sente mal, toda vez que você se sente mal, que você chora, que você tem problemas, sabe qual é a vontade? É correr lá para ela poder, né? Nem que ela não soubesse dar um conselho, né? Assim, a respeito da palavra. Mas ela era mãe, ela sempre sabia acolher a gente. E eu não tenho mais. Então faz falta, sabe? Faz muita falta. As minhas irmãs que estão aqui sabem, a pastora Marisa, a irmã Cleusa, nós sabemos o que é. Né, irmã Fátima? Mas, então eu acredito que todos os filhos também não querem o mal da sua mãe. Você ligou para sua mãe hoje? Você mandou uma mensagem para ela? Você disse para ela, mãe, felicidades pelo seu dia. Será que você fez isso? Será que você se preocupou como que ela estava? A Adriana também, né? A mãe também já não se faz mais presente. Então, irmãos, você que tem a sua mãe, manda uma mensagem. Liga para ela. Liga para ela. Fala, oi mãe, como você está? É tão bom ouvir a voz da sua mãe. Quando você não tiver mais a sua mãe, você vai querer ouvir a voz dela. Mas você não vai ouvir. Não vai. Porque mãe não é eterna. As mães podiam ser eternas, não é? Às vezes a gente fala no WhatsApp, fala no Instagram, no Facebook. As mães podiam ser eternas. Porque é tão gostoso ter uma mãe. É tão bom. Mas sabe de uma coisa? Quando a gente tem, a gente não dá valor.
gente tem, a gente não dá, muitas vezes, valor para a mãe. Vai lá a hora que quer, fala com ela a hora que quer, nem sabe como que foi o dia dela, não se preocupa. Mas nós que somos mães e estamos aqui nesta noite, você quer que seu filho faça isso com você? Não. Tem dia que a minha filha, né, ela não passa em casa e eu fico pensando, por que será que ela não passou aqui hoje? Ela tá aí, ó. Por que ela não passou aqui hoje? Eu sinto falta, irmãos. Né? Porque como eu disse, nós geramos, nós cuidamos desde pequenininho. Pode ver o Brian pequenininho. Ele vai com todo mundo. Mas quando acontece alguma coisa, é a mãe dele que ele quer. Ele corre pra ela. Por quê? Porque a mãe faz dormir. A mãe dá mamar, a mãe cuida, a mãe troca, todo dia está ali. Então é aquela vida, vai crescendo, está ali. E é o cuidado de uma mãe com o filho. E depois, irmãos, o filho cresce, né? E nós não deixamos de ser mãe, não. Continuamos sendo mãe. Aí, eu vou ler aqui para você algumas mães que eu achei na Bíblia. Olha, as matriarcas. As matriarcas, as 6 mulheres estéreis da Bíblia. Acredito que, né, tem muitos aqui que já sabem, ou todos sabem quem são. Mas eu vou ler. Então, as 3 matriarcas são Sara, Rebeca e Raquel. Sara era a mulher de Abraão. Rebeca foi a mulher de Isaac. E Raquel, a mulher de Jacó. Dos 3 patriarcas. Os 3 homens que ficaram escritos na Bíblia. E as mulheres. E as 3 mulheres teve o mesmo problema. A mãe e as noras tiveram os mesmos problemas. Não podiam ter filhos, eram estéreis. Mulheres que oravam, que choravam, que buscavam. Mulheres que eram obedientes aos seus esposos. Mas mulheres que enfrentaram uma luta terrível. Não podiam ser mãe, mas o coração desejava. Elas queriam, de qualquer maneira, se tornarem mães, mas elas não podiam. Elas não podiam por quê? Por que elas não podiam? Porque, irmãos, tem coisa que é só o Senhor para explicar. Tem coisas que é só Deus para nos falar. Tem coisas que é permissão do Senhor. E você acha que é diferente hoje? Não é não. Tem coisa na sua vida que é só Deus. Tem coisa na sua vida que é permissão de Deus. É só Ele que pode fazer. Você pode chorar, você pode gritar, você pode querer. Mas enquanto não for o tempo, ou enquanto Deus não bradar do céu, ou então enquanto Deus não lembrar de você, você vai permanecer chorando. E se Ele não quiser te dar, você vai chorar a vida toda. Porque tem coisas que é só por Deus. E ser mãe é algo que vem de Deus. Como que uma criança vai gerar num ventre? Não tem explicação. Começa tão pequenininho, vai crescendo, se torna um ser humano, uma pessoa. Fica como nós que estamos aqui hoje. Então, irmãos, essas mulheres, elas eram estéril. E não só elas, como também aqui cita o nome, ó,
Aleluia. Então tinha Sara, Rebeca, Raquel, Ana, que era mãe de Samuel, a mãe de Sansão e a Sunamita, a mãe, aleluia. Então essas mulheres, elas eram estéreis. Elas não podiam ter filhos, mas foi feita uma promessa. E quando é feita uma promessa na nossa vida, às vezes não é só a promessa de ser mãe, não. Às vezes Deus fez uma promessa para com você. E Deus é poderoso para cumprir a promessa que Ele fez. Aleluia! Deus é fiel para cumprir a promessa que Ele fez para você. E essas mulheres eram estéreis. Por que você está falando isso, pastora? Uai, porque hoje é dia das mães, não é? Então eu quero trazer uma palavra voltada a isso. E eu quero falar dessas mulheres que foram grandes mulheres de Deus e que passaram por um problema que talvez muitas de nós enfrentamos. E elas eram mulheres, né? Que buscavam, que oravam. Os maridos, que nem a Rebeca. Todos nós sabemos que o esposo dela orou durante 20 anos sem cessar para que ela engravidasse. Será que você consegue orar tanto tempo assim? Sem reclamar? Todo dia está ali, Senhor. O Senhor fez uma promessa para mim. Senhor, o Senhor me prometeu que eu vou ser um pregador da tua palavra. Senhor, o Senhor prometeu que eu vou gravar um CD. Senhor, o Senhor prometeu que eu vou viajar aos 4 cantos da terra. São promessas, não são? Mas será que você tem, né, essa ousadia, essa fé como ele? Não desistia, estava ali orando para que a esposa dele viesse engravidar. Será que você teria essa fé? Será que você permanece orando todos os dias pelo seu filho? Todos os dias sem cessar? Ah, meu filho está com problema. Ah, meu filho, nossa, você não conhece. Você não sabe o que se passa com ele. Será que você tem orado sem cessar? Será que você tem essa confiança como teve Isaac? Está orando pela a esposa que queria engravidar e não podia? Durante 20 anos, né? É muito tempo, né? Olha, eu fiquei grávida do meu primeiro filho. Ele vai fazer agora o mês que vem, 23 anos. Você imagina se eu tivesse ficado orando 20 anos para engravidar dele? Hoje ele vai fazer 23. Agora esse ano, né? Passaram 3 anos. Mas se eu tivesse que ficar, será que eu ia suportar? Porque naquela época eu chorava tanto, me descabelava. Eu queria um filho. E o Senhor com 3 anos me deu ele. Foi difícil 3 anos, viu? Eu chorei muito, eu busquei muito esses 3 anos para engravidar dele. E o Senhor não me respondia e eu chorava. Todo mês eu achava que eu estava grávida. E não. Imagina 20 anos. Agora que eu ia, né? Depois de 20 anos, meu filho tem 3, agora eu ia ter ele. Há pouco tempo. Eu não ia dar conta. Eu acredito que não. E aqui nós vamos ver a vida de Raquel. Eita, Raquel. Raquel também. Foi a mesma coisa. Sério. Não podia ter filho. Chorava, buscava. Mas um dia Deus se lembrou dela. E Raquel teve o filho, né? Benjamim. Não teve José primeiro, né? E aí que alegria, né? De ser mãe. Raquel. Mas um dia ela engravidou de novo. Que tristeza. Quando Benjamim morreu, quando Benjamim nasceu, Raquel morreu.
tanto para ter filho, buscou tanto, acreditou tanto. E quando nasce o segundo filho, a mulher morre. Misericórdia, né? O filho ficou pequenininho, não viu a mãe. E a mãe não pôde cuidar dos filhos. E a vida de Ana, a mãe do profeta Samuel, todos nós conhecemos a história, não foi fácil, né? A mulher chorou, buscou, foi humilhada, mas acreditava no Senhor, buscava o Senhor. E a vida das Sumanitas, não pediu nenhum filho ao Senhor. Aí o profeta, que viu que ela não tinha filho, foi lá e fez o quê? Oh, Senhor, dá um filho para ela. A mulher não tem filho, ela foi tão boa para mim. Mas aí, um dia, ela estava lá e o filho foi com o esposo, o filho morreu. Ela não tinha pedido. Ela mesma disse, eu não tinha pedido um filho. O profeta orou e Deus concedeu. E agora meu filho morre? Ela não aceitou isso. Porque ela queria um filho vivo. E o que aconteceu? O profeta, né, foi lá, orou, buscou, o filho reviveu. Então nós vamos rápido aqui, porque senão a Sara não vai nos ajudar. Aí eu quero ler aqui para você, ó. Sara, a mãe que superou. Agar, que tem Agar também, né? A mãe que suportou. Rebeca, a mãe que acreditou. Raquel e Lia, as mães que tiveram que compartilhar. Joquebede, a mãe com um plano. A mãe de Sansão seguia as regras. Noemi, a sogra, que compartilhou sua fé. Ana, a mãe que cumpriu sua promessa, que foi cumprida, né, a sua promessa. Isabel, a mãe que acreditou em milagres. E Maria, a mãe bendita entre as mulheres. Então essas foram as mães que eu separei para falar. Mas aqui, cada mãe, né, como diz aqui Agar, a mãe que suportou. Agar suportou muita coisa para poder, né? Quando ela teve aquele filho que Sara queria que ela tivesse. E Rebeca, ela precisou acreditar. Raquel e Lia tiveram que compartilhar. Por que, irmão? Sabe por que Raquel e Lia tiveram que compartilhar? Olha que situação. Elas eram duas irmãs. Duas irmãs casadas com o mesmo homem. E elas tiveram que, né, compartilhar tudo entre elas. E com certeza, como nós conhecemos a história, não foi fácil, né? Mas elas compartilharam, diz aqui. Joquebede, a mãe com um plano. Olha que coisa. Joquebede, para quem não sabe, eu acredito que todos sabem, é a mãe, né, de Moisés. E o que ela fez? Ela catou o filho e corria risco de vida, colocou num cestinho, colocou na água, sem saber onde esse filho ia parar. Mas ela foi uma mãe corajosa, na verdade. Uma mãe que teve um plano. A mãe de Sansão, ela seguia regras. Por quê? Porque o filho, ele não podia se contaminar. Ele foi, né, desde o ventre, protegido pela mãe. E Noemi compartilhou a sua fé. Noemi era mãe, né, dos dois filhos que morreu. E um deles era esposo de Ruth. E Ana, a mãe que tinha promessa. Deus fez uma promessa e cumpriu, que ele daria um filho. E Isabel, a mãe que acreditou em milagres. Isabel já era uma mulher de idade, também não podia ter filhos, mas o Senhor,
né, fez um milagre na vida dela. E depois da idade avançada, ela acabou engravidando e deu à luz a um filho, que era João Batista. João Batista pregou a palavra do Senhor. Tudo começou por ele, dando a palavra do Senhor, anunciando o Cristo que vinha. E quando Cristo apareceu, quando ele, né, cumpriu tudo aquilo que todo o tempo, né, da caminhada dele na terra, até chegar a idade dele começar a pregar o Evangelho, estava ali João Batista anunciando que ele viria. E ele veio. E Maria, a mãe bendita entre as mulheres. Por que Maria era a mãe bendita entre as mulheres? Porque Maria foi escolhida para gerar o nosso Salvador. Aquele que deu a vida por mim e por você. Aquele que quando essas mulheres, cada uma delas, passou por todos esses problemas, ele estava lá ao lado do Pai. E ele viu cada uma. Ele, lá do céu, ele conheceu a história delas. Ele via, ele estava sentado junto com o Pai. Ele estava no céu. A palavra do Senhor diz que ele tinha um trono lá, irmão. Se ele tinha um trono e ele deixou o seu trono de glória e se fez menores do que os anjos para vir à terra, então ele estava junto de Deus, porque ele mesmo fala que ele conhecia Deus, ele sabia porque ele estava lá. Irmãos, o Senhor Jesus, ele veio ao mundo através da vida dessa mulher, e por isso ela é considerada aqui dizendo que ela era bendita entre as mulheres. Não significa que ela, né, é santa, porque todos nós somos santos. Todos nós, a palavra nos tem como santos. Todo aquele que tem a sua vida no altar, todo aquele que adora, que busca, que é verdadeiro adorador. Irmãos, o Senhor Jesus, ele veio através dessa mulher. E através da vida dela, ele nasceu. E sabe para que ele nasceu? Para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Para que hoje eu e você estivéssemos assentados nesta igreja. Para que nós pudéssemos ouvir essa palavra. Para que nós pudéssemos meditar na vida de cada mulher. Para que nós pudéssemos, quando a luta vir sobre as nossas vidas, quando nós vermos os nossos filhos com problema, quando nós não soubermos o que fazer, nós clamar por ele. Porque ele é aquele que nos socorre. Ele é aquele que está com as mãos estendidas, como eu disse no começo do culto, para tocar as nossas vidas. Será que você está aqui nesta noite e o Senhor não tem poder para tocar na vida do seu esposo, do seu filho, que está na sua casa? Será que você não... O Senhor não tem poder para te dar a vitória que você precisa? Você acha que a vida dessas mulheres foram fácil? Você viu aqui, eu li para você a história. Não contei toda a história, mas li para você um pouquinho da vida delas. Foi fácil para elas? Foi fácil para Rebeca? Rebeca? 20 anos esperar para o filho nascer? Você acha que foi fácil para Ana, que se sentia humilhada, era humilhada pela Penina, e orava para que Deus também desse um filho para ela, para que ela pudesse, né, não ser mais tanto humilhada pela outra? Você acha que foi fácil para a mãe de Sansão, quando ela soube que o filho, né, ele não podia cortar o cabelo e ele caiu numa armadilha, né, por Dalila, e os cabelos foi cortados, e ainda o filho foi morto, acabou morrendo depois de tanto tempo, né? Você acha que foi fácil? Você acha que foi fácil para Joquebede catar o filho, colocar numa cestinha e ver o filho embora? Não é fácil, não.
Não foi fácil para elas, não é fácil para nós. Todos os dias nós levantamos da cama sem saber o que vai acontecer durante aquele dia. Todos os dias nós levantamos, nós deitamos para dormir sem saber se vamos acordar no outro dia. Todos os dias a vida é uma luta, porque nós temos um adversário que luta contra as nossas vidas. Todos os dias. Todos os dias nós nos deparamos com um problema e nós precisamos ser fortes para suportar, ou então para conseguir resolver. Todos os dias nós, principalmente, né, como eu estou falando sobre as mães, nós que somos mães, todos os dias nós precisamos suportar. Todos os dias. Quando nós ouvimos algo dos nossos filhos, nós não queremos ouvir. Mas nós precisamos ouvir. Mas nós temos alguém que pode nos socorrer, nos ajudar. Talvez o seu filho não tem, talvez o seu filho não consegue, talvez o seu esposo não tem, talvez o seu esposo não consegue, talvez ele não está aqui, ele não consegue vir à casa do Senhor, talvez é difícil para ele, mas ainda bem que ele tem você, que está orando, intercedendo, buscando e dizendo: Senhor, socorre, Senhor, ajuda, Senhor, dá vitória, Senhor, cuida dele. Não desista. Não desista. Talvez você quer dizer assim: olha, pastora, tem hora que eu não quero ser forte. Tem hora que eu quero desistir. Tem hora que eu quero largar de mão. Porque dói, porque é difícil. É difícil. É difícil para nós. Muitas vezes é difícil. Muitas vezes. Mas nós precisamos ser fortes. Nós precisamos encontrar essa força. Nós vamos encontrar essa força como? Acreditando no Senhor. Acreditando que Deus, Ele não fez hoje, Ele não fez ontem, mas amanhã Ele vai fazer. É assim que vive o crente. É pela fé. É acreditando num dia após o outro. É sabendo que Deus age de maneira especial. E Deus cuida de você. Deus cuida de mim. Deus cuida de cada um que aqui está. E por isso, eu quero dizer para você: nosso Deus é fiel. Fiel, se faz presente nesta noite. E eu citei a vida de cada uma para que você veja que não foi fácil para elas. Mas elas venceram. Não foi fácil para elas, mas elas venceram. Cada um teve a sua luta, cada uma passou, mas elas venceram. E você também vai vencer. Eu vou vencer. Nós vamos vencer. E é todo momento acreditando. Não é acreditar agora que você está aqui, é acreditar todo momento. É confiar, é saber que Deus caminha com você, é saber que aconteça o que acontecer, Deus é fiel. E Ele vai estar conosco, amém? Então, irmãos, esse culto foi preparado para você, para as mães e para cada um que aqui está. Para os filhos, temos aqui